Bom dia e bem-vindos ao Boa Governança, o videocast do Jornal Económico e do Instituto Português de Corporate Governance, onde vamos debater os desafios que as empresas portuguesas enfrentam na área da governance. O meu nome é Filipe Alves e, como habitualmente, tenho comigo José Costa Pinto, membro da direção do Instituto Português de Corporate Governance, o IPCG, como co-anfitrião deste programa. Neste programa, nesta edição do Boa Governança, está connosco Nuno Moraes Basto, jurista e presidente do Observatório de Compliance e Regulatório, a quem dou desde já as boas-vindas ao Boa Governança. E antes de passarmos à conversa com o Nuno, temos duas rúbricas, que serão rúbricas que todos os programas do Boa Governança terão, onde vamos falar, no fundo, por um lado, um tema do passado relacionado com esta área da governance e, do outro, um tema da atualidade que está a marcar a atualidade. E o primeiro tema, José, é precisamente aquele que foi o primeiro grande escândalo financeiro da história do capitalismo moderno. É verdade, Filipe. Muito obrigado uma vez mais, também boas-vindas ao Nuno. Nesta rúbrica do Recordar é Aprender, vamos trazer ao presente alguns casos do passado, porque eles nos ensinam muitas coisas. Há lições a extrair dessas experiências. E, para além do mais, nos mostram como tantas coisas do passado ainda hoje se repetem, e acredito que isso nos vai ajudar a aumentar também o nosso nível de atenção para muitas coisas que às vezes damos por normais, mas que já sabemos que o resultado já é mais previsível do que aquilo que este primeiro Recordar é Viver é precisamente a bolha da Companhia do Mar do Sul da China, 1720. Exatamente, 1720. É a South Sea Company, uma empresa que foi fundada no Reino Unido em 1711 e que veio a ter o seu colapso em 1720. E é um dos primeiros casos, é por isso que aqui o trazemos. Tem outros ingredientes que eu acho que justificam a sua presença hoje aqui, não só o cronológico, mas também o facto de ser uma empresa que nasceu como uma empresa pública, e nós vamos aqui hoje falar também de um tema, de uma participação acionista do Estado, e é uma iniciativa do governo inglês, na altura muito pressionado com a sua dívida pública, enfim, em contexto de duas guerras que estavam a atravessar, e que tinha uma pressão muito grande. A guerra da sucessão de Espanha. Exatamente. E, portanto, tinha muita pressão dos credores do Estado da coroa inglesa, e então fizeram esta iniciativa empresarial em que, no fundo, permitiram a titulares de títulos de dívida da Inglaterra trocar esses títulos por um instrumento mais líquido e com mais promessa de retribuição, que eram precisamente as ações desta South Sea Company. O que aconteceu aqui? Há pouco disse Mar do Sul da China, peço desculpa, foi lá. Exatamente. E depois esta empresa... Era o comércio da América do Sul. Exatamente. E no fundo, e esse é o segundo ponto que eu acho interessante, é o objeto que deram a esta empresa. Foi, de facto, deram-lhe o monopólio do comércio inglês na América do Sul, onde, para além de bens e produtos, se incluía também o negócio dos escravos. E, portanto, hoje temos aqui um especialista em compliance e vamos falar mais um tema em sustentabilidade, em direitos humanos, e é interessante ver como aqui há 311 anos atrás um Estado europeu teve de facto esta iniciativa que coloca estes ingredientes todos. E de facto correu mal. Correu muito mal porquê? Correu muito mal porque havia fortes ligações à política e tivemos ali vários problemas de nomeação dos administradores, porque todos eles eram ligados à política. Correu mal porque foi um produto, as ações desta sociedade, foi um produto que foi muito democratizado, ou seja, não foram só os grandes investidores que acabaram por investir nesta empresa, mas também muitos pequenos investidores, aforradores, que acabaram por investir. E, portanto, quando em 1720 se dá, de facto, um colapso desta empresa, muita gente perdeu dinheiro e de vários estratos sociais, e isso tornou o caso muito, muito intenso. E também... esta questão E a empresa estava cotada em bolsa. Estava cotada em bolsa, exatamente. Eu há pouco mencionei que foi um dos primeiros escândalos. Antes desse, houve também o caso na Holanda das tulipas, mas a diferença neste caso é anterior. Sim. Neste caso é uma empresa cotada, portanto, e muita gente comprou ações do mercado e perdeu tudo. Exatamente. E muita gente de vários estratos sociais, e por isso é que também teve um impacto social muito grande. Mas referir aqui que há mais de 300 anos, tivemos aqui vários ingredientes que ainda hoje continuamos a ver. A ligação à política. As questões relacionadas com os direitos humanos, da escravatura, é um tema, aliás, que está muito ainda Exatamente. Conflitos de interesse. Tema das reparações. Conflitos de interesse. Porque, na verdade, houve pessoas que ganharam muito dinheiro com esta empresa, e isso está perfeitamente estudado. Depois também uma falta de transparência muito grande, quer nos processos de decisão, quer até, e aqui neste caso os historiadores apontam muito isso, mesmo no pós-escândalo, no pós-crise, os inquéritos que foram feitos
Diz ainda hoje que houve uma grande proteção dos anteriores directors da empresa, precisamente porque tinham ligações às pessoas que estavam no governo. E depois, por fim, também referir a especulação bolsista como resultado de uma forte campanha de marketing sobre a valorização daquela empresa, que era completamente irrealista e que, na verdade, se prometeram lucros e se fizeram que não eram viáveis e que não foram viáveis. E o que é que isto nos mostra em termos de governance? Mostra-nos, de facto, que a ausência de mecanismos internos de auditoria, de controle e de alinhamento de interesses significa mau governance e, portanto, nos torna mais perto dos desastres. E é curioso como é que esses sistemas continuam a existir 300 anos Sempre. depois. É incrível. E por isso é que eu acho que esta rúbrica vai ser muito interessante para os nossos ouvintes e para os nossos leitores, porque vão perceber como, de facto, a recorrência destes sintomas é tão importante. E para nos dar só para terminar, quando nós vemos que alguma coisa não parece bem, temos mesmo que pensar nela. Não vale a pena fingir que é só... E quando a esmola é grande, o pobre deve desconfiar. Isso também. Aliás, esta bolha, quando arrebentou, teve um impacto forte na economia britânica na altura. E houve muitos mais casos ao longo dos últimos, sobretudo das últimas décadas, houve vários casos, até em Portugal, onde muita gente perdeu as suas poupanças. Acho que hoje em dia, por exemplo, em Portugal, depois do caso BES e de outros escândalos que aconteceram, as pessoas têm mais cuidado ao investir. Ou continua a existir muita... Sabe que, infelizmente, eu acho que esse é um trabalho que nunca acaba. Porque, na verdade, a verdade é que as expectativas de muito dinheiro leva as pessoas, muitas vezes, a pôr a sua prudência de lado. E por isso é que é muito importante o papel dos reguladores, por isso é que é muito importante que é uma coisa que falta muito em Portugal, a literacia financeira. É muito importante as pessoas perceberem que promessas de lucros imediatos, enfim, nós hoje em dia, aliás, houve um diploma legal, não queria entrar pelas questões legais, há muito pouco tempo, precisamente sobre esta questão dos intermediários e dos deveres de divulgação. Nós hoje em dia abrimos qualquer rede social e vemos pessoas com promessas de enriquecimento rápido. Isto, na verdade, é uma história que se repete. Podem mudar os contextos, podem mudar os moldes, podem mudar as personagens. É a própria condição humana que nos leva a isso. E por isso é que este trabalho de divulgação da boa governança que aqui hoje estamos a fazer é um trabalho muito importante. Ou seja, um conselho que podíamos dar a quem nos está a ouvir é, antes de investir, por exemplo, informem-se sobre as políticas de governance daquela sociedade, por exemplo. Claro, basta perceberem quem investe profissionalmente, se quem investe profissionalmente faz isso, naturalmente quem investe sem ser profissionalmente, pelo menos tem que ter essa preocupação. E perceber se de há conflitos de interesse, se há práticas menos recomendáveis. Se há sistemas robustos de fiscalização interna, externa, como é que são a apresentação das contas, se as contas fazem sentido. Quando, há pouco, para usar a sua expressão, quando a esmola é demais, o pobre desconfia, portanto desconfiem também. E percebam também que nestas matérias financeiras, nestas matérias de intermediação e de aconselhamento financeiro, há muita gente que verdadeiramente enriquece a dar esses conselhos. Exatamente. Não é porque eles ganharam dinheiro a fazer aquilo que dizem que sabem fazer. Exatamente. E é preciso ter muito cuidado com isso. E companhias dos mares do Sul há muitas e vai continuar a existir. Exatamente. O mar é grande. O mar é grande. Ainda a respeito deste tema da Companhia dos Mares do Sul, havia, como mencionou, uma forte ligação ao Estado. O Estado estava presente. Isso também é um tema que também nós temos em Portugal. Nós temos, agora passando à outra rúbrica deste programa, que é o Comply or Explain, que é uma rúbrica onde nós vamos analisar, no fundo, um tema da atualidade. Nós temos o tema, precisamente o tema da INA. Há muitos pequenos investidores que estão a ver o seu investimento, querem ações, querem dívida desta empresa, em risco após o anúncio de que a empresa pretende avançar com um pedido de insolvência. Já agora, para tornar claro, nós estamos a gravar o programa na segunda-feira, portanto, neste momento ainda não se deu entrada com nenhum pedido de insolvência, inclusive noticiamos há minutos que o segundo maior acionista acabou de dar entrada com um pedido de uma Assembleia Geral para tentar travar o pedido de insolvência, e portanto, quando o programa for para o ar, na sexta-feira, provavelmente muita coisa poderá ter acontecido. Mas as questões de fundo permanecem. E uma que eu confesso tenho dificuldade em perceber é se a Par Pública não tinha vocação para ser acionista da INAP. Eu recordo que a Par Pública tem, se não estou em erro, 45% do capital da empresa. Porquê é que continuou na empresa? Porquê é que não ajudou a criar uma solução ao longo destes... Aliás, eu creio que a empresa estava a pedir um aumento de capital desde 2020.
E é difícil perceber porque é que, ainda por cima, tendo em conta que a ENAPA teve lucros recorde há 2 anos e aparentemente há potenciais interessados na sua compra. Porque é que não contribuiu para uma solução? É um tema que eu gostava de ouvir a sua opinião. Vamos lá ver uma coisa. Só explicar um bocadinho. O Comply or Explain, esta rúbrica que estamos a lançar, não visa fazer nenhum julgamento, até porque a realidade é dinâmica e, como o Filipe estava a dizer, há a hora que estamos a gravar e há a hora que muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. Mas simplesmente identificar situações onde, de facto, o explain, ou seja, as explicações, são necessárias. E a primeira grande explicação que nós, como contribuintes, temos que saber é porque o critério em que o Estado investe nestas empresas, porquê e depois, porquê, por quantos anos, com que objetivo estratégico, como é que os objetivos estratégicos de um Estado se compatibilizam com os objetivos estratégicos de outro tipo de investidores e de acionistas. Tudo isso é uma grande nuvem, enfim, cinzenta que nós temos que pedir explicações. Como temos que pedir explicações também, como é que se processa a relação entre o Estado acionista e as empresas. Uma vez mais, nós, agora aparecem e-mails, não é? Agora já passámos do WhatsApp para os e-mails, mas ainda assim continuamos sem perceber quais são os canais de comunicação que existem, porque nós sabemos, pelas boas práticas, quem é que dentro do Conselho de Administração deve ter o papel de se relacionar com os seus acionistas principais. E aqui, um ponto que também... É o Chairman, normalmente. É o Chairman. Mas aqui também, curiosamente, por aquilo que é público, se percebe que a pessoa individual que era o Chairman era também o CEO, ou seja, era o Presidente do Conselho de Administração Executivo. E, portanto, aqui, enfim, contrariando uma boa prática do Código de Governo do Instituto Português de Corporate Governance, também uma explicação, era interessante ter uma explicação, porque é que naquele contexto específico não se achou importante seguir a boa regra de governance de separar o papel do Chairman e do CEO. E, portanto, essa é outra dúvida, outro explain. E acha que é o tipo de situação que pode dificultar, por exemplo, a relação entre a empresa e o seu acionista-Estado e, imediatamente, encontrar uma solução, porque a empresa está há 4 anos a pedir um aumento de capital? Eu acho que, vamos lá ver uma coisa, isto é uma questão de segregação de funções, isto é uma coisa muito prática ao mesmo tempo. Se uma pessoa está a administrar uma empresa, se está no dia-a-dia, na operação... Não está a tratar de outras coisas. Não está a tratar de outras coisas. O dia tem 24 horas para todas as pessoas e ter personalidades diferentes, perfis diferentes nestes 2 lugares, ajuda a que um, de facto, possa focar-se na gestão executiva e outro possa tratar dos temas mais estratégicos, mais macro. Claramente, se estão há 4 anos a pedir dinheiro a um acionista, é porque era um tema que, estrategicamente, há 4 anos era importante, mas que depois, por alguma razão que teve que ver com a confusão de funções ou com a incapacidade de lidar com tudo. E o que é que se pode fazer quando o acionista escolhe ser omisso? Não, eu acho que tem que haver um trabalho de lidar com os diferentes stakeholders, sensibilização e mostrar que há um plano estratégico e quem quer estar dentro do plano estratégico ou não quer estar dentro do plano estratégico. Mas sem um plano estratégico que as pessoas comprem a ideia, no fundo, não é possível depois de navegar à vista. Porque deixa-me só terminar isso. E depois outra questão importante aqui na ENAP. Houve um processo de internacionalização recente. Sim. Aliás, e o problema foi causado por esse processo, não é? Exatamente. É o que o económico diz e é o que sabemos. Mas isto para dizer, Filipe, quando foi nomeado o último Conselho de Administração, que visão sobre o planeamento estratégico, designadamente no capítulo da internacionalização, e aquilo que foram os critérios que seguiram para compor aquele Conselho de Administração, o que é que foi feito nessa matéria? São explicações que acho que são interessantes do ponto de vista da governance. Olharmos precisamente para evitar futuros Mas vamos ver como é que vai, incidentes. O que é que vai acontecer ao longo do dia 2, ao longo da semana, em relação ao tema da ENAPA, mas seguramente estas questões que levantou são muito interessantes e vamos tentar dar resposta ao longo da semana, nos próximos tempos, em relação a isto. Nós, entretanto, vamos só fazer um brevíssimo intervalo e voltamos dentro de poucos segundos. Bom dia e bem-vindos de volta ao Boa Governança, ao videocast do Jornal Económico e do Instituto Português de Corporate Governance. Hoje temos connosco Nuno Moraes Bastos, jurista, presidente do Observatório de Compliance e Regulatório, o OPCR. Nuno, mais uma vez bem-vindo ao programa. Muito obrigado. E gostava de começar precisamente por lhe pedir que nos desse uma pequena panorâmica sobre o que é que faz o OPCR. Se não estou em erro, é uma entidade que existe há cerca de 7 ou 8 anos. Portanto, e tem procurado fazer um trabalho de sensibilização em todos estes temas de compliance e regulatório.
Portanto, o Observatório Português de Compliance e Regulatório surgiu há 7, 8 anos, quando nos apercebemos que haveria em Portugal um vazio que não verificávamos noutras geografias em matéria de pensamento crítico e estratégico sobre matérias de compliance ou matérias regulatórias em geral. E, portanto, juntámos um conjunto de profissionais da área e criámos, é uma associação sem fins lucrativos, é uma non-profit pura. A ideia é constituir um think tank sobre matérias de compliance e matérias de direito regulatório, e a atividade tem-se centrado naquilo que é o aprofundamento, seja por artigos, seja por conferências, seja por sessões mais fechadas com alguns players em determinados setores da atividade, onde procuramos sensibilizar para alguns temas. Participamos também das consultas públicas que são efetuadas sobre alguns projetos legislativos e a ideia é constituir por exemplo, temas como, por exemplo, se a cadeia de abastecimentos de uma empresa, por exemplo, respeita, por exemplo, os direitos humanos. Por exemplo, nós temos uma atividade extensa em matérias como prevenção do branqueamento de capitais, como a prevenção do suborno e da corrupção, como a matéria de direito à concorrência, que é uma matéria muito fértil e muito relevante num contexto económico europeu. E, ultimamente, também, sim, sobre matérias de direitos humanos e sobre a integração daquilo que é a diligência nestas matérias, naquilo que é a cadeia de valor de cada agente económico. E hoje em dia já não estamos a falar muitas vezes de assuntos que são uma espécie de nice to have, mas hoje em dia são realmente coisas muito importantes para a criação de valor e para que a empresa cresça. Eu estava aqui a ouvir-vos e estava-me a recordar de algumas notícias que todos ouvíamos há 15 anos, quando se falava no ainda semi-virgem Portugal, recente Estado comunitário, sobre investimento estrangeiro. Investimento direto estrangeiro em Portugal resumia-se a falar sobre quais eram as garantias em matéria de direitos sociais de que Portugal poderia ou não prescindir para ter acesso a um determinado conjunto de investimentos. Portanto, falava-se em investimento direto estrangeiro numa ótica de um certo downgrading das garantias sociais e das garantias económicas que impendem sobre a comunidade. Este conceito foi passando um bocadinho de moda, seja por pressão social, seja por pressão também jurídica. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, do ponto de vista, não diria jurídico, mas da interpretação que os tribunais têm feito sobre este tipo de acordos, tem-se crescentemente valorizado ou integrado a interpretação dos textos contratuais que foram negociados entre Estados à luz de uma perspectiva muito ligada àquilo que são os direitos sociais e as garantias que impendem sobre as pessoas, mas também, por outro lado, porque este conceito e esta abordagem foi um bocadinho passando de moda. E, neste momento, o que se fala é de uma espécie de licença para operar, fala-se dos direitos sociais como uma licença para operar. Isto porquê? Porque o que se pretende é, sem grande conteúdo jurídico, o que se diz é que há uma espécie de acordo entre a comunidade e a empresa que lhe permita operar e estar presente no mercado. No fundo, remete para aquela questão entre a distinção entre shareholder e stakeholder. Sim. No fundo, ainda faz sentido falar dessa divisão? Eu acho que essa divisão cada vez mais está... É interessante do ponto de vista doutrinal, está cada vez mais ultrapassada do ponto de vista da há uma consciência real. Cada vez maior que a empresa a relevância das relações externas não só para o acionista, mas para a sociedade. É cada vez maior. E o que nós notamos é, nem que seja por uma coisa tão simples como evitar ações contrárias àquilo que é o desenvolvimento normal da atividade societária, seja por existência de boicotes, seja por existência de oposição a projetos de desenvolvimento. Este conceito de licença para operar foi-se entranhando naquilo que é a abordagem económica. E o que nós notamos é que isto foi majorado nos anos mais recentes. Porquê? Por duas coisas que têm sempre influência. Uma é nós olhamos para aquilo que são o papel nas cotadas dos proxy advisors, e isto são matérias que eles perguntam e que eles querem saber e que influenciam aquilo que são os direitos, as recomendações de voto que eles formulam para os acionistas profissionais. E, portanto, isso de algum modo vai direcionando o mercado. Uma segunda vertente que nós acabamos por notar aqui é que tem-se assistido de algum modo ao crescimento de fenómenos de ativismo acionista e, portanto, também por essa via a pressão que começa por ser externa e que, em alguns casos, reconduziu inclusivamente a nomeação de membros para órgãos de administração,
portanto, acabando por ser interna, vai, no fundo, moldando aquilo que é o tecido empresarial para um determinado conjunto de valores. Associado a esse tema, há um aspecto que nos últimos anos tem ganho, aliás, se calhar por causa daquelas más experiências que nós falávamos há bocado, que muitas pessoas tiveram na compra das ações diretamente, não é? Há cada vez mais pessoas que investem, por exemplo, em índices. Compram um índice e depois há alguém que gera esse capital. Esse tipo de investimento passivo, que é cada vez mais frequente e que representa uma fatia cada vez maior do volume de ativos, tem consequências também a esse nível que estava a mencionar? Tudo tem consequências a este nível. Ou seja, uma das coisas positivas da economia é que todos estes fatores vão influenciando e vão, no fundo, dirigindo o mercado. E, portanto, aquilo que nós notamos é que há reações, se uma das duas maiores, sem dizer aqui nomes, se uma das duas maiores empresas que fazem o proxy advising no mercado de capitais, incluir uma determinada matéria nas suas recomendações, um impacto brutal são meras recomendações, não têm caráter vinculativo, mas, na verdade, o mercado responde e o mercado tenta corresponder. E, portanto eu acho que não é uma mão invisível, porque isto está publicado, mas o mercado vai corrigindo em função deste tipo de indicações. É engraçado como tudo lá está tudo ligado, e no fim do dia acaba por haver uma maior pressão no sentido de alguns assuntos que são importantes para as pessoas no fim do dia, não é? Certo. E que não se limita apenas à lógica... E que, no fundo, vão correspondendo àquilo que é um alinhamento internacional mais geral. Nós olhamos para aquilo que foram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável emitidos pelas Nações Unidas, com um número na frente de 2030, em que nós falamos de um conjunto de prioridades, de um conjunto de vetores mais ou menos concretos, destinados à promoção de um desenvolvimento global com a sustentabilidade em mente, e nós verificamos que este conjunto de princípios, mais ou menos, desculpem-me a expressão fluffy, na sua vertente inicial, são muito programáticos, mas na forma como isto se vai traduzindo, quer na legislação comunitária, quer em medidas concretas, quer na forma como olhamos depois para a taxonomia europeia e para aquilo que é a concessão de financiamento em condições preferenciais, por questões de alinhamento com essa taxonomia europeia, quer, sobretudo, também com a forma como toda a cadeia de valor vai sendo avaliada e vai influir em tudo isto que nós acabamos de falar. E, portanto, acaba por ser interessante e está, de facto, como diz, tudo ligado. Não sei se o Zé quer comentar. Eu acho que essas interseções entre aquilo que é governance e aquilo que é compliance, há muita coisa a mexer neste momento, muita coisa a mudar. É muita coisa. Eu antes só falar disso, realmente é engraçado ver como, desde que nós temos os ODS, não é? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, aqui há vários anos, e já andavam aqui no mercado, nos ativistas, há bastante tempo, mas parecia que não colavam à sociedade em geral. E depois nós tivemos aqui um movimento nos últimos anos da sigla do ESG, que eu acho que matizou ali uma série de temas e conseguiu trazer ao debate mesmo estes temas que e foi começaram porque depois tem consequências práticas a nível de financiamento das empresas. Para além exatamente. Isto tem tudo a consequência, como dizia o Nuno, e obviamente os ativismos fazem isso, os proxy advisor também têm essa consequência, mas eu acho interessante, para também quem nos está a ouvir, perceber que o ESG, que hoje em dia toda a gente fala, é o resultado de um percurso que vem desde mais de trás, designadamente quando se estabeleceram estes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que hoje, aliás, foram incorporados na última revisão pelo próprio Código de Governo das Sociedades, e que hoje matizamos na ideia do ESG. Mas para dizer e para responder à sua pergunta e ao seu desafio, é também interessante perceber como isto começou com um desenvolvimento de questões de boas práticas e que hoje já temos um conjunto de regulamentação, designadamente na Europa, sobre estes temas de direitos humanos e de sustentabilidade, e que se tornaram, na verdade, compliance, não é? Porque quando eu transformo uma boa prática que tem uma natureza recomendatória numa norma jurídica que tem uma consequência jurídica, caso não seja cumprida, passa a ser compliance, não é? E portanto falámos nisto no último episódio, não é? Do govliance, que é quando a compliance encontra o governance em matérias de fiscalização e de administração, mas quando estamos a falar de operação e por exemplo, quando falamos na diretiva da due diligence, na minha obrigação de ter as minhas cadeias de fornecedores auditados na perspectiva da evolução dos direitos humanos e de outros direitos fundamentais,
é muito interessante ver como se transforma, como há aqui uma erosão do espaço da soft law, das boas regras. E passa a ser cada vez mais hard law. E aqui, a questão aqui para o nosso especialista, que eu gostava de ouvir, é um bocadinho, Nuno, havia sempre a questão, não é, de que como é que eu conseguia aumentar a adesão aos códigos de boas práticas, sem as tornar compliance, sem as tornar em obrigatórias, e eu perguntar um bocadinho se, na tua perspectiva, esta evolução regulatória vem responder e vem, no fundo, dizer não, a adesão voluntária não está a funcionar designadamente no espaço europeu, e, portanto, nós criamos aqui um conjunto de regulamentação obrigatória para as empresas seguirem. Qual é os prós e contras desta abordagem, e não só para as empresas, mas também para o próprio bloco europeu, porque nós temos sempre aqui os 3 blocos, o europeu, o americano e o chinês, e parece que, de facto, a Europa tem estado à frente na parte regulatória. Eu vou só pedir um pequeno favor e peço ao Nuno que não se esqueça da questão. Nós vamos ter que fazer um brevíssimo intervalo e voltamos dentro de poucos segundos. Bom dia, bem-vindos de volta ao Boa Governança, o videocast do Jornal Económico e do Instituto Português de Corporate Governance. Hoje temos connosco Nuno Moraes Bastos, jurista e presidente do Observatório Português de Compliance e Regulatório, para uma conversa sobre, no fundo, este terreno onde o compliance se junta ao governance. E o José fez agora uma questão muito interessante, não sei se quer retomar, para quem não ouviu. Com certeza. No fundo, Nuno, a erosão do espaço da soft law, das boas práticas para as normas de cariz regulatório, qual é o impacto que tem para as empresas, na sua perspectiva, e, por outro lado, para a própria dinâmica destes temas, porque, efetivamente, há pouco referia que tudo vinha muito do ativismo, tudo vinha muito da própria sensibilidade, desta contratualização entre as empresas e as sociedades, de que há aqui um conjunto de valores fundamentais que tem que estar presente. Que impacto é que têm estes novos impulsos regulatórios, designadamente do espaço europeu, na sua relação também com os outros espaços económicos, os chineses? Até porque vivemos num mundo onde há cada vez mais blocos económicos e políticos, geopolíticos. Não, foram identificados 3, outros haveria, mas pelo menos esses 3 é garantidamente. Eu começaria, se calhar, um bocadinho pelos princípios, para onde eu gosto de começar. E se nós olharmos toda a evolução naquilo que são os blocos ocidentais, está muito ligada a temas de ética, a temas de controle, sim, mas controle como consequência de violações de ética, e são os temas de ética que justamente nos trazem aqui quando falamos de uma determinada forma de estar no mercado e de uma determinada forma de operar. E, portanto, quando nós falamos aqui só para dar alguns exemplos, trabalho forçado, designadamente de minorias étnicas, trabalho infantil, tráfico de seres humanos, condições de trabalho indignas ou degradantes, ou situações de abuso de comunidades indígenas ou locais, isto são situações que começam por ter um peso ético e depois têm uma tradução económica. Eu acho que o peso num bloco, vou-lhe chamar bloco ocidental, o peso é idêntico, o caminho que é definido é que é completamente diferente. Nós olhamos para um bloco norte-americano mais assente naquilo que é a livre atuação dos agentes económicos, mas sabendo que há consequências e, sobretudo, que há uma prática jurisprudencial um bocadinho mais benevolente na atribuição, designadamente, de indenizações, até por direitos de caráter mais difuso, e temos uma Europa mais programática, mais ordenada e mais, vou-lhe chamar, legalista. No meu caso é sempre no bom sentido. Mas é engraçado que nos Estados Unidos, apesar dessa abordagem mais leve do ponto de vista da lei, não é? Das regras, por exemplo, sempre houve fundos, há muitos anos, que existem fundos éticos, que investem apenas em certos... Ou seja, o mercado também arranjou de forma... O mercado existe, não é? Portanto, de se regular. Era o que falávamos há pouco, isto é, eu já em 2008 se falava do peso, que não se concretizou em termos de metas daquilo que se falava, daquilo que era a banca responsável e iria ter em substituição da banca dita comercial. E o que nós assistimos foi um efeito contágio. Portanto, aquilo que eram os valores fundamentais de responsabilidade social na atuação do mercado bancário acabaram por transpirar para aquilo que era a vertente mais comercial da banca. E, portanto, eu acho que nós assistimos aqui a isto. Os mercados menos maduros aí já se regem por outro tipo de racional, já é um racional não exclusivamente económico, às vezes mais geopolítico,
e, portanto, já não conseguimos responder pela mesma medida. Não. E quando olha, por exemplo, para o bloco chinês, por assim dizendo, a China, apesar da proximidade que houve nos últimos anos, as relações continua a ser um grande mistério em muitos aspectos. Acha que a Europa e os Estados Unidos, ao darem cada vez mais importância a este tema, sobretudo o caso da Europa, aliás, isto é o seguimento da questão do Zé, corremos o risco de ficar para trás? Ou seja, ao sermos demasiado éticos, por assim dizer. Eu vou agarrar justamente na pergunta. Vou agarrar justamente na pergunta. Eu acho que a Europa fez e bem, e eu vejo como positivo, onde é que queria estar, de que lado da história queria estar. Se esta interpretação, que eu acho que é mais finalística, é mais teleológica, é mais um objetivo que nós temos de ter, do que propriamente uma atuação muito concreta. Mas eu acho que temos de escolher o lado certo da história. É como a crítica que muitos fazem à Europa é estes tipos andaram séculos a explorar o resto do mundo e agora que estão a perder a hegemonia ou a sua supremacia, querem obrigar os outros a não crescerem e a não enriquecerem. Acha que é uma crítica que também tem a sua razão de ser? Não, acho que o que se quer é contagiar numa certa forma de promover o enriquecimento global de forma sustentável. E o desenvolvimento global de uma forma mais sustentável. Eu acho que não deveria também ser o objetivo e aqui não identificando blocos económicos em concreto, mas não é com certeza o objetivo o crescimento pelo crescimento em prejuízo daquilo que são os beneficiários teóricos desse crescimento. Não é? Não me serve de muito crescer se todos os empregos que eu gero são degradantes ou indignos, não é? Sim, sim. E, portanto, de algum modo, eu acho que há aqui algum alinhamento, há, de facto, condições de partida diferentes e há aqui temas culturais e geopolíticos que por vezes, se interpõem no caminho. Se colocam no caminho, claro. E em Portugal, o que é que falta fazer, de facto, para que alguns destes temas... Por exemplo, há pouco mencionou o tema do branqueamento. Foi um tema, quando surgiu o APCR, era um tema que estava muito vivo na altura, falava-se muito ainda até no seguimento dos casos do Panama Leaks. São temas que em Portugal continuam, ou melhor, estamos a olhar para esses problemas da forma certa, enquanto país, ou é preciso mudar essa abordagem? Nós, em termos gerais, acho que temos feito uma evolução muito positiva daquilo que é o fundamental nestas matérias de compliance, como nestas matérias de governance, aliás, ou do govliance, se quisermos usar essa feliz expressão, que a mudança começa por ser cultural. E eu acho que essa mudança cultural tem paulatinamente vindo a aparecer. O tema em si nunca vai deixar de existir, não é? Vai sempre haver... Quando fala em mudança cultural, refere-se à forma como a sociedade olha para esse fenómeno. A forma como a sociedade olha para isto, para a forma como as empresas se posicionam perante este risco, e para a forma como a gestão e a fiscalização das sociedades se posicionam perante cada por exemplo, destes riscos. Sei lá, 15, 20 anos, em Portugal, alguém fugir ao fisco, quase, em alguns círculos, era quase uma medalha. Hoje em dia, há uma tolerância muito menor para este tipo de situações, bem como para a corrupção, por exemplo. Certo. É um caminho que estamos a fazer. Eu acho que nós, como sociedade, estamos a fazer esse caminho, mas sobretudo, notamos que, do ponto de vista daquilo que é o tecido económico, o que notamos é uma crescente intrusividade dos órgãos de gestão e dos órgãos de fiscalização nestas matérias que antes eram consideradas, se calhar, mais correntes e mais destinadas aos serviços do que propriamente ao objeto do E havia também aquilo que nós falámos no último programa, que era aquela tendência para um cumprimento formal de alguns aspectos do governance, e depois havia administradores que entravam mudos e saíam calados. Era o governance do checklist, não é? Cumprimos isto, cumprimos aquilo, mas depois na prática no essencial não se cumpria. Nós aqui temos e agora voltando aqui aos direitos humanos, mas podíamos estar a falar de outras coisas. Se eu estiver numa empresa que tem exposição internacional ou que fornece uma empresa que tem ela própria exposição internacional e, portanto, direto ou indiretamente, uma boa parte do nosso tecido económico estará numa ou noutra situação, eu estou sujeito a um conjunto de influências positivas que decorrem de legislação que não é portuguesa, mas de facto, ou por ser aplicável fora do território do país de origem, ou porque há essa pressão, essa exigência das contrapartes das empresas portuguesas, acabam por se aplicar cá. Se nós olharmos, eu enquanto membro, enquanto agente económico em Portugal, eu não me ocupo apenas daquilo que são os requisitos
da lei portuguesa, por exemplo, em matéria de prevenção também do suborno e da corrupção. Que os vossos stakeholders têm... E tenho que pensar que a minha contraparte me vai possivelmente questionar sobre temas que decorrem que nos leva também a outra discussão, que é da lei norte-americana. Nem todo o capital é igual. E isso atenção, quem tem empresa e quem opera percebe isso da prática, quando quer começar uma nova relação comercial com um fornecedor ou com um cliente, as perguntas que nos fazem quando se nos processos de sourcing é cada vez mais... Querem saber como é que trabalham, de onde é que vêm... Há três abordagens, 3 linhas de ação que nos aparecem em qualquer processo de sourcing. Um é primeiro perceber quem somos, o que fazemos, quais são as áreas de atividades onde nos inserimos e de que forma nos posicionamos nessas áreas de atividade. Isto releva para alguns tópicos aqui de ESG e de sustentabilidade em termos mais amplos. Tentam perceber que tipo de políticas e de controles é que nós temos implementados sobre matérias-chave, e estamos a falar aqui de temas de integridade, estamos a falar de temas de prevenção do suborno e da corrupção, temas de prevenção do branqueamento, estamos agora cada vez mais a falar de temas de direitos humanos. Se nós pensarmos, nós temos na Alemanha, em França e no Reino Unido, legislação publicada em antecipação, não inteiramente coincidente, mas em antecipação àquilo que é a diretiva de due diligence em matéria de sustentabilidade e que vai entrar agora em vigor mais perto do final do mês. Que já estão a antecipar, no fundo. Pronto, e aquilo que nós verificamos é, por estarem a antecipar, todos os agentes económicos com que um agente económico português se relaciona e que venha deste espaço de atuação, no fundo, tem de responder por este tipo já não é um nice to have, é algo que é uma condição de acesso ao negócio. Para ter negócio e para ter negócio é obrigatório. O nosso tempo está a terminar, nós vamos só fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já também com as rúbricas finais deste programa. Bom dia, bem-vindos de volta ao Boa Governança, o videocast do Jornal Económico e do Instituto Português de Corporate Governance. Nesta edição com o Nuno Moraes Bastos, presidente do Observatório Português de Compliance e Regulatório. E agora vamos para a última parte do nosso programa e o José Costa Pinto vai lançar aqui 2 desafios ao nosso convidado. Exatamente, esta é a pequena maldade que vamos fazer aqui aos nossos convidados todos os meses, que é pedir-lhes 2 coisas, muito simples. Primeira, uma sugestão de boa prática, ou seja, Nuno, da experiência profissional vasta, o que é que na prática os nossos ouvintes podem aprender de si, da sua experiência, como sugestão de boa prática, e depois, ainda para mais temos o vão à porta, as pessoas vão ter mais tempo para ler, uma sugestão de leitura ou uma sugestão cultural que tenha tido impacto para si na análise destes temas que aqui hoje estivemos a falar. Bom, obrigado pelo desafio. Eu pensando aqui em sugestão de leitura, há um artigo que foi publicado na revista da Universidade de Michigan sobre o caso do Enron, chama-se Profile of Enron, The Rise and Fall, e que vai ponto a ponto àquilo que são as causas e as consequências e detalha aquilo em várias abordagens. Primeiro, no perfil de quem a liderava. Segundo, no perfil de quem a fiscalizava. Terceiro, no relacionamento entre uma coisa e outra, na cultura que era promovida na empresa. Porque por melhores que sejam as regras, se a cultura for errada, não há qualquer hipótese. Também essencial a cultura que lá iremos também. Essa cultura de cumprimento, essa cultura uma certa cultura de controlo e de integridade. E o exemplo tem que vir de quem lidera. E o exemplo tem de vir de quem lidera. Eu vou-me abster só para não retirar o suspense, mas a caracterização que neste artigo se faz do CEO é para dizer pouco, é no mínimo curiosa. E, portanto, é curioso como é que começou com aquele perfil. Nós depois, na versão digital deste programa, vamos colocar o link para o artigo. Se o Nuno partilhar connosco. Com certeza. Mas, no fundo, faz ali uma caracterização psicológica de cada um dos intervenientes principais e percebe-se porque é que as coisas aconteceram com aquele caldo entre cultura e intervenientes. O resultado só podia ser um. E os auditores ficaram muito mal ficaram mal, era uma questão, na altura houve consequências brutais. Questão de integridade, de questão de dependência ou independência do próprio auditor, e também aqui há alguma questão de relativização por parte do mercado e dos agentes económicos de alguns sinais de alarme que já iam aparecendo. Não é? E, portanto, há aqui uma série de sinais, inclusivamente públicos, inclusivamente em
em jornais especializados que foram ignorados olimpicamente pela estava comunidade lá. em geral. O fumo O estava fogo lá, é que ninguém quis ver. toda a gente resolveu ignorá-lo e, portanto, eu diria que a sugestão de leitura é esta. Felizmente nunca assisti na minha carreira a nenhum caso, pelo menos de perto, parecido com este. Eu diria que teria de citar aqui duas realidades. Uma primeira, numa determinada empresa onde trabalhei, onde de facto houve algum cuidado na uniformização e na calibração daquilo que são as exigências de modelo de organização societária, de modelos de reporte, até de governance interna dentro de cada uma das entidades legais que integravam o grupo, e como isso estava muito bem calibrado, quando havia recurso àquilo que é hoje em dia uma realidade cada vez mais presente, que é a regras ou a projetos de sucursalização, geralmente eram derivados por temas de reservas, por temas de capital e não tanto por temas de funcionamento. Exato. Já assisti no inverso por excesso por uma abordagem se calhar demasiado simplista perante um regulador um bocadinho mais intrusivo, onde se tentou impor um modelo global excessivamente complexo, pensado para as grandes realidades de retalho e se calhar menos aplicáveis a entidades legais mais pequenas. Mas quando entra em cada jurisdição de um grupo maior... E que, tipicamente, dependendo do mercado, pode reconduzir-se a breve trecho a temas de simples sucursalização por insuficiência de capacidade do mercado para suportar uma determinada estrutura, para absorver uma determinada estrutura, estava pensado para outra realidade. Portanto, eu grande nisso vi o bom e o mau, o vilão felizmente fiquei de longe, mas é um bocadinho o posicionamento que eu deixava era um bocadinho calibrar entre aquilo que é o mundo ideal e aquilo que é o desejável e o imediatamente necessário. Muito bem, muito obrigado. Muito rico esse exemplo e a sugestão de leitura também. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno. E o nosso tempo está mesmo a terminar. E o Boa Governança regressa em setembro, após as férias de verão, com novos temas e novos protagonistas. Até lá, convido a acompanhar a atualidade em www.jornaleconómico.pt e, obviamente, desejo umas boas férias a todos os nossos telespectadores. Até breve.